Começando mais uma edição do nosso CrefCast, o podcast do profissional da educação física. Você que acompanha pelo canal CREF12PE do YouTube, curte, comenta, compartilha, toca o sininho. E você também que está acompanhando pelas plataformas de áudio, seja bem-vindo. Também curte e fica ligado nos programas que sempre está renovando a cada 15 dias. E vamos começar hoje nosso programa falando sobre futebol feminino. E vamos receber como convidado a professora Vanessa Barreto. Professora, bem-vinda ao CrefCast. Professora Vanessa Barreto é bacharel em Educação Física, nutricionista, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva, é professora e coordenadora de pós-graduação em Nutrição Esportiva, CCE. Na CBF Academy tem curso de Fisiologia e Preparação Física, é membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia. Professora Vanessa Barreto é nutricionista, fisiologista esportiva da Clínica Medical Sports, fica em Boa Viagem, bairro de Boa Viagem, no Recife. Fisiologista e preparadora física do futebol feminino, profissional e base do Esporte Clube do Recife, o maior do Nordeste. Eita! Muito boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. E para participar também desse bate-papo conosco, recebemos também professor e conselheiro do CREF12 Pernambuco, Henrique Coll, nosso professor Tchê. Professor, bem-vindo também ao CrefCast. Mais uma vez. Eu que agradeço, saudações cordiais a todos e todas do nosso CREF12, saudações Fernando, saudações Vanessa. Vanessa que é referência na temática que vamos tentar aqui dar conta hoje com muito respeito, com muito carinho. Futebol feminino é uma palavra que eu posso dizer, resistência. É a palavra do futebol feminino brasileiro, professora? É, exatamente. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente e assistindo. A gente pode falar sobre resistência, não é? O futebol feminino, ele vem passando por diversas batalhas ao longo dos últimos anos, não é? Pelo atraso histórico que nós tivemos por conta de 40 anos sem poder praticar a modalidade, nós acabamos tendo dificuldades nas progressões, nas evoluções, nas práticas, nas inserções em escolas, em clubes. E agora é que a gente consegue, aos poucos, ver aquele pai instruindo uma filha a praticar uma base, uma escolinha, não é? E querendo vê-la como uma jogadora de futebol, vendo aquilo como uma profissão, como uma vocação, e a gente fica bem feliz que as coisas estão começando a progredir, não é? O Fernando veio com a resistência de maneira muito própria, também com R eu gostaria que falasse da referência. Sei que falar de si é algo complicado, mas por isso que provoco aqui com muito respeito. Referência Norte-Nordeste, tens um trajeto aí bastante significativo, bastante inspirador para todos e todas profissionais de educação física de Pernambuco e podemos pensar também Nordeste Brasil, tendo em vista a singularidade do percurso e também com R, a resiliência, tendo em vista que nos bastidores pude conhecer um pouco mais da nossa convidada de hoje. Queria que falasse um pouco pelo tempo que temos, mas dentro daquilo que possas inspirar profissionais aí enquanto referência da nossa área. Pelo referência, muito obrigada, não é? A gente que trabalha com o futebol, as mulheres do futebol, queiram ou não, a gente ainda está passando por um processo de aceitação nesse mercado. É muito difícil você se inserir e se estabelecer no mercado do futebol, não somente no futebol feminino, mas no mercado do futebol. E para isso é preciso ter coragem, de ter um peito forte e aberto mesmo para dizer, eu estudei tanto para isso, a gente tem voz, a gente consegue fazer uma preparação física, organizar questões fisiológicas e essa questão da sociedade entender que não, o futebol sim é um ambiente ainda muito masculinizado, mas que as mulheres entrando nesse contexto com tanto conhecimento quanto um homem, a gente consegue sim dar conta de diversos eixos, diversos processos na nutrição, na fisiologia, na educação física, seja como for, não é? Sendo uma médica, sendo uma fisioterapeuta. Então, aos poucos estamos progredindo. Hoje, eu consigo já ter 5 anos, né? Eu estou na minha 5ª temporada no Sport Recife. Comecei ainda a passos curtos, porque a gente pegou o Sport Recife feminino para fazer uma reconstrução. E aos poucos eu fui crescendo junto com o futebol feminino do esporte, né? Eu não saí, tive oportunidades de outros clubes, mas eu preferi ficar para cumprir a minha missão lá. E eu fui ficando mais conhecida na área por ser pioneira da fisiologia do exercício como mulher aqui no Nordeste, não é? E não desistir disso.
não é? Eu sei que ainda existem muitas batalhas, questões de divergências financeiras, investimentos, mas hoje, por exemplo, a gente conseguiu recolocar o esporte na primeira divisão do futebol feminino nacional. E há 5 anos estávamos tentando esse processo todo, né? E que hoje eu consiga servir de referência para outras meninas que olhem e digam assim, poxa, eu consigo ser preparadora física. Não é nem preparadora física que a gente usa mais, é preparadora de performance atlética, né? Então, a gente conseguir trabalhar em alto nível, trabalhar com alta performance, como eu trabalho no esporte, na clínica que eu trabalho, que é uma clínica de alta performance, isso tudo exige coragem. E eu não desisti em momento algum, me especializei e estou ainda seguindo na luta aí, né? Para crescer ainda mais na profissão. A gente falou de resistência, mas depois veio a exceção do futebol feminino, né? Nas últimas décadas. A que se deve essa ascensão do futebol feminino? Tá? Como você vê essa contribuição dessa ascensão para a sociedade, para o esporte na sociedade brasileira? Pronto. Infelizmente, o Brasil não foi pioneiro nessa ascensão, né? A gente pegou raízes que vieram da Europa. Quem começou primeiro a investir nesse processo mesmo foram os clubes europeus, investindo mais no futebol feminino. E por causa disso, hoje, a França e a Espanha ainda são referência, a Inglaterra também, no futebol feminino internacional. Não é à toa que tem grandes seleções e que estão aí com digamos que são os carros-chefe para as Olimpíadas, por exemplo, não é? Mas o Brasil, ele vem nos últimos... Incrível, os últimos 5 anos, desde que eu comecei a trabalhar, né, investindo um pouco mais na área do futebol feminino. Trouxemos uma técnica a nível internacional, que foi a Pia. Ela implantou novas metodologias aqui. Cada vez mais os profissionais que trabalham com o futebol feminino receberam valorização, e eu digo em dinheiro mesmo, né? Que bom. Porque por vezes a pessoa trabalhava com ajuda de custo, não é? Então os clubes passaram a olhar mais os perfis europeus e transpor isso para o futebol feminino nacional. O Corinthians começou isso bem antes, e por isso é a potência que é. E tem clubes hoje que têm projeções para se tornarem potências também, não somente no Brasil, mas a nível internacional. Mas ainda é algo incipiente, está começando, e o esporte agora também está começando a dar essa guinada que subimos para a primeira divisão, vamos ter mais investimento, mas... ainda a passos curtos, a gente colocou a cabeça para fora do berço agora, a gente ainda vai cair, vai aprender a andar, e eu acho que tende a evoluir de forma muito rápida, porque o futebol masculino já tem mais de 100 anos, e o feminino em 2 décadas e meia conseguiu crescer de uma forma bem interessante, e foi tão rápido nos últimos anos, que eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, até a Copa do Mundo aqui no Brasil, tende a ter uma evolução ainda maior e mais rápida, se houver realmente um investimento de empresas e dos clubes no processo de formação, tanto de novas atletas como de melhoria da condição das que já estão. Quando fala em investimento dos clubes, né? Uhum. Como vêm sendo as federações? Tanto a CBF como a Federação Pernambucana com relação ao investimento no futebol feminino, professor. Hoje a gente consegue já enxergar o futebol feminino, digo, a nível profissional, né? A seleção feminina e a seleção masculina, elas conseguem ter a mesma estrutura. Se vocês observarem, o Brasil acabou de embarcar para as Olimpíadas, né? Não sei quando o podcast vai ao ar, mas enfim. Foi para as Olimpíadas, mas todo o preparo que as meninas tiveram, ele foi similar ao que é feito no masculino. Não faltou nada no tocante de tecnologia, tudo. E isso antigamente a gente não via, até no próprio uniforme, as meninas usavam o mesmo uniforme dos meninos. E hoje nós temos um uniforme que é adaptado ao corpo da mulher e não tem as estrelas, porque nós não temos Copa do Mundo. Então o símbolo da CBF ele é sem as estrelas. E isso para mim também já foi incrível. Perfeito. Não é? E aqui, a nível pernambucano, a gente tem a Federação Pernambucana de Futebol. E eu falo até em nome de uma pessoa lá dentro que cuida muito do futebol feminino, que é a Ádia. A Ádia, ela foi atleta de futebol, hoje trabalha na parte interna, mas ela faz questão de que ocorra o Campeonato Pernambucano Feminino, que as equipes fomentem condições para criar pelo menos uma estrutura mínima para fazer valer uma competição. Vai começar agora o Campeonato Pernambucano Feminino em setembro, né? Vai ter o Conselho Arbitral. E, aos pouquinhos, a gente está começando a ganhar esse investimento. A última final passou na Globo, né? Numa grande TV. Isso. E, quem sabe, um dia a gente consegue fortalecer mais os clubes aqui do Nordeste, né? Não só o esporte que esteja lá em cima, né? Que o Náutico consiga sair da 3ª divisão, subir para a 2ª, para a 1ª, que o Santa Cruz crie um time de futebol feminino que não tem. Então, aqui no estado, perdão, a gente precisa ainda dar uma evoluída maior. Vanessa,
Nos bastidores estávamos desenvolvendo uma conversa muito boa e, de maneira breve, foi tocado no assunto dos sonhos das atletas. Eu gostaria, claro, sem ser invasivo, sem, vamos assim dizer, romper com as confidencialidades, mas gostaria até para humanizar nossa área de conhecimento, né, trazer um pouco das expectativas, das superações, porque eu sei que fora a intervenção profissional, tens o norte do exercício ético, da alteridade com as histórias de vida. Relata um pouco da experiência, porque são várias regiões do nosso estado de Pernambuco, chegando com várias realidades, com vários sonhos e toda uma expectativa e, como bem foi pontuado, uma série de superações aí em andamento. Então, não é fácil. Sei que para ti é prazeroso, mas queria que falasse um pouquinho sobre isso. Pronto. Hoje, no elenco do profissional feminino e algumas da base, nós temos meninas que não são somente de Pernambuco, tá? A gente tem gente de fora, acredito que temos de Minas, né? A gente tinha uma goleira de Santa Catarina, que agora está em outro clube. Então, as pessoas ainda enxergam o esporte, e que bom, como aquele clube que pode receber as meninas e transformá-las em algo, ou dar uma vitrine para elas, por exemplo, irem para outro clube. O que a gente quer agora é que as meninas venham para ficar, né? Mas a realidade da maioria das atletas da gente lá são meninas que vêm do interior, né? Ou são daqui mesmo, moram por aqui. Umas têm uma estrutura boa de família, outras, assim, não têm tanta estrutura, mas todas vivendo um sonho. Eu tenho atletas que realmente não têm uma boa condição social e outras que têm uma excelente condição social, mas as duas decidiram tentar ser atletas, como eu falei no vídeo, né? Eu vou tentar. No futebol masculino, temos muito mais meninos. No feminino, a gente tem menos mulheres jogando, menos meninas, e acaba que a peneira é um pouco mais fácil. Para você chegar lá em cima, se você for disciplinada, dedicada, você consegue chegar. E queira ou não, você morar distante dos pais, você viver em um alojamento, tudo bem que nós do esporte temos uma estrutura de alimentação, tem a suplementação, mas... E tem a mente feminina também, é que a gente não comentou isso ainda, né? Mas é difícil lidar com o futebol feminino em relação ao futebol masculino, né? Tem a parte do ciclo menstrual, as adaptações que existem em relação aos perfis emocionais, e é uma área em que é bem desafiadora, não é? Principalmente para os meninos que trabalham na nossa comissão, que ela é recheada de mulheres, mas tem muitos homens, para entender que tem momentos em que está no ciclo menstrual, que está passando por algum problema familiar, que precisa de alguma intervenção da psicologia que nós temos, mas, de fato, tem diversas características, diversas personalidades, uma que fala muito, outra que fala pouco, e aos pouquinhos a gente vai formando a nossa essência. O nosso time é muito unido mesmo, né? Então, assim, a gente conseguiu grandes feitos num campeonato importante, não sendo a principal equipe, mas sendo uma equipe muito unida em prol do objetivo. Isso é uma coisa que no futebol é muito debatido. Você pode juntar vários bons atletas, mas aquilo não significa que você vai ter o resultado. Você tem que fazer com que eles produzam juntos um resultado. Isso é bem complexo. Aí vai o professor gestor, né? Que bom. Parabéns. Eu queria saber um pouco da estrutura hoje que o esporte oferece para o futebol feminino. E, como o professor Tchê colocou, aquelas garotas que jogam futebol no sertão, no agreste, tem um sonho de vir para a capital, de vir para o esporte, né? Como referência, como clube formador. Como é que funcionam as peneiras? Né? E como é que está essa questão da estrutura do esporte para o futebol feminino? Pronto, vou começar pela peneira e depois pela estrutura, né? Nós hoje no esporte, nós temos categorias sub-15, sub-17, sub-20 e o profissional. Isso já é algo incrível, né? Vamos ver. Ninguém tem aqui em Pernambuco. O Náutico, acredito que tem a categoria de base, mas não especificada em 15, 17 e 20, perfeito, né? Mas espero que isso melhore ainda mais para o ano que vem. A gente tem processos seletivos, a gente tem umas peneiras, como se chama, né? Para trazer essas meninas. Aí tem muitos olheiros de professores de escola no interior que traz de outros estados, aqui próximo mesmo, de Alagoas, de Natal, que traz naquele sonho de vou deixar a menina no esporte, porque ela indo para um brasileiro, sim, a gente tem a oportunidade dela ser vista por outro clube também. E, como eu disse a vocês, espero que agora a vontade seja ficar no esporte, sim, né? E aí já entro na parte da estrutura. O esporte hoje ele tem melhorado a estrutura do futebol feminino, não é? A gente tem uma comissão técnica grande, forte,
E acredito que, aos pouquinhos, a gente subiu para a primeira divisão agora. Eu acho que o presidente depois vai sentar, conversar com a gente. Já disse que no novo campo, no novo espaço que foi comprado, né, agora, do CT, que vai ter uma área só para o futebol feminino. Então, eu acredito que a gente consiga ter um investimento maior ali, um campo só para a gente, uma área da fisiologia só nossa, né? Tudo isso vai fazer com que a gente prospere. Eu sei que ficar na primeira divisão é um desafio muito grande, mas aos pouquinhos, se a gente começar a pensar desde agora para ano que vem, vai ser incrível, porque nós não vamos somente para a primeira divisão. Em primeira mão, a gente já pode dizer para vocês, a gente não divulgou isso, mas já pode dizer, nós vamos participar da Supercopa Feminina e eu acredito que é o She Believes, o torneio, eu acredito que seja esse, se você não lembrar, mas a gente vai ter mais 2 torneios além do campeonato da Série A1. Em 24, esse ano já? Não, a gente começa em 24, o Ladies Cup, lembrei agora. Ladies Cup. A gente vai para a Ladies Cup em dezembro e já emenda com a primeira divisão e a Supercopa, que junta vários grupos de convidados para participar de um mini torneio. Entendeu? É bem interessante. Primeira mão essa notícia. Só notícia boa. Notícia boa. Então a gente não vai só para a primeira divisão, são 3 competições a nível internacional aí para a gente participar. Vanessa, pedindo licença para o cenário macro, valorizando ainda bem o nosso estado de Pernambuco, enquanto motivação para os profissionais, para os profissionais de educação física, ou já na fase de conclusão, já no exercício profissional, ou recém-adentrando na sua escolha enquanto ambiente de formação inicial, quais as dicas, que não estou falando de receita, mas algumas dicas básicas enquanto inspiração para... no caso, a professora Vanessa já tem todo um acúmulo aí significativo e é referência. Mas aquela pessoa que está naquela expectativa bem romantizada ainda de início, se inspirando em pessoas como a professora Vanessa que está aqui conosco, quais as dicas que poderias socializar a título de dizer, olha, tentem ir por esse caminho aqui, que é um caminho que vai dar um resultado melhor enquanto mercado de trabalho, oportunidades de formação, bons estágios, tendo em vista que tens aí como bem... Foi um resumo da apresentação que o amigo Fernando fez, uma circularidade aí em espaços de referência do nosso estado. Então, tens um olhar bem ampliado aí. Queria que, se pudesse, desse algumas dicas aí. Engraçado que eu tenho atletas minhas do profissional feminino que são estudantes de educação física. Veja, que coisa legal, né? Coisa boa. E eu sempre digo assim, vocês já estão dentro da área. Isso já é um passo importante. Perfeito. Se você quiser ser uma preparadora física, se você quiser ser um fisiologista, você precisa começar a fazer cursos que remetam à área, não é? Tem vários cursos em diversas plataformas online, mas assim que você se formar, um recém-formado, faz um curso da CBF Academy. Sim. Entendeu? Começa com a licença C, que eu estou fazendo a B agora, né? Depois eu vou fazer a A. Começa com a licença C, que é realmente para treinar as escolinhas, aí depois vai para B, que é a categoria de base, e depois a A, que é o para profissional, não é? Com certeza, você entrando no ambiente da CBF, você vai começar a conhecer pessoas. Esses cursos nas plataformas online te dão oportunidade de estágio em alguns clubes. Sim. E isso faz com que quem queira trabalhar com futebol vá lá e tenha oportunidade. Agora sim, não é achar, poxa, será que eu vou conseguir? Não. Eu me inscrevi num curso agora, nesse de preparação física, em que tem 51 pessoas. 2 meninas. É para você entrar e dizer, eu vou fazer... E pronto. Não é? É ter a coragem, conhecer pessoas certas, estar nos ambientes corretos, não é? E desde a graduação, você se mostrar proativo, não é? É importante você conversar com as pessoas, mostrar-se para o professor que você é uma pessoa que sabe conversar, que seria bom naquilo que você está fazendo, não é? É uma dica que eu sempre dou, já ensinei em faculdade, né? Eu digo, ó, não adianta você estar aqui como se fosse numa escola. Você está montando o seu perfil profissional. Perfeito, perfeito. Então, aqui como você se apresenta ao seu professor, como você apresenta os seus trabalhos, como você gerencia um trabalho de conclusão de curso, como você vai no seu estágio, isso vai fazer com que você tenha uma visibilidade diferente no mercado de trabalho. Então, é como você se porta e aonde você vai, quem você conhece, que vai fazer você conseguir ir mais além. A importância que você vê com toda a sua experiência, a importância do profissional da educação física na formação das atletas e dessas novas atletas que vêm, né, se formando
no futebol feminino, professora? Pois é, olha que pergunta perfeita. Porque antigamente, como é que a gente via o professor de educação física? Infelizmente, aquele professor que coloca uma bola para as crianças jogarem. Isso. Não é? Eu até tenho orgulho de ser filha de quem eu sou. Vocês não sabem, mas eu sou filha de Marlene Barreto. É uma das primeiras profissionais de educação física aqui do estado. O CREF dela é um dos primeiros números, junto com a professora Carla Toniolo e tal. E ela foi uma das referências para mudar isso, né? Para pegar e começar a formar. Ex-atleta de handebol, ela. Perfeito. E ela começou a instruir não somente o mini-atleta, mas o indivíduo, né? A gente sabe que na fase inicial a gente precisa mesclar um pouco com a área lúdica, não forçar uma intervenção tão específica no futebol. Mas, obviamente, hoje em dia as crianças estão cada vez mais paradas num computador, num celular, chegam descoordenadas nas escolinhas. E a gente tem que participar do processo de formação básico, que seria o que elas aprendiam nas ruas. Então, a importância do profissional da educação física é identificar essas lacunas para saber onde você precisa intervir, não somente de forma visual, que a gente vê se falta coordenação, se falta agilidade, se falta velocidade, mas nós, com o estudo que a gente tem como mensurar isso e dizer, olha, esse meu grupo aqui, ele precisa de um avanço mais na parte técnica, quando já está com 14, 15 anos, esse aqui precisa de um ajuste na velocidade, no salto. Então, não somente olhar para a parte específica de treino, mas começar a olhar mais com uma visão como o pessoal da Europa olha, né? Não que a gente vai robotizar a criança, mas a gente conseguir trazer mais ciência, mais tecnologia para a formação do indivíduo. E isso somente o profissional da educação física sabe fazer, porque ele estudou aquilo, ele entendeu aquela prática de preparação, de fisiologia, diferente de uma pessoa que apenas tinha uma prática de jogar há vários anos. Então, eu acredito na fundamental importância do profissional no processo. Entendeu? O mercado é promissor para o futebol feminino, para o profissional da educação física. Eu pergunto isso porque tem muitos estudantes de educação física que assistem o CREFcast. Né? E eles gostam de ouvir essas dicas de ouro, como você acabou de colocar aqui. O mercado, a nível Pernambuco, a nível Brasil, é promissor? É muito promissor. Não é à toa que, assim como é difícil para um menino se tornar atleta de futebol masculino, é difícil também para quem já trabalha na área conseguir trabalhar em grandes clubes, na parte masculina. Então, como o mercado está começando a crescer, o pessoal está migrando para o feminino também. E quem está chegando, quem se interessar, ainda existe muita oportunidade. Acredito eu que em breve a gente vai ter futebol feminino nos 3 grandes clubes aqui. Então, se a gente precisar estruturar uma base, a gente vai precisar de mais profissionais. A gente vai precisar de estagiários que consigam, com a prática, entender como é o processo. Porque, acreditem, futebol não é somente estar lá no campo dando treino. Tem toda a logística de preparação de viagem, tem toda a política envolvida no futebol, tem tudo ali por trás. Então, viver o futebol é diferente de você apenas fazer uma única função. Fazer uma pergunta difícil para ela agora. Principal objetivo que tens agora? Seu principal objetivo, profissional. Profissional. Objetivo emocional ou objetivo real? Os dois. Pronto, veja só. O meu objetivo real é crescer na área de preparação física, nutrição e performance. Ir para uma seleção brasileira, seja de base ou feminina, é um grande sonho meu. Mas o meu objetivo emocional, eu até falei para ele no vestiário, seria trabalhar apenas com o futebol. Sim. Hoje em dia, eu ainda não consigo viver do futebol. Entendeu? Eu trabalho com a parte de graduação, com a pós-graduação, como eu estava falando, com a parte da Medical Sport, se bem que é um centro de alta performance que é maravilhoso estar lá também. Mas tem colegas meus que já conseguem trabalhar e viver apenas do futebol. Que não é estressante, a gente tem finais de semana de jogos, né? E viver do futebol faria eu conseguir dar aquela atenção específica lá, naquilo ali, e teria, digamos que, o retorno de todos os anos de estudo, vendo o futebol feminino consolidado, pagando bem a um profissional da educação física, perfeito. Não é? O futebol feminino, ele precisa disso. Quando a gente fomentar a questão de investimentos e de retornos, acredito que a gente vai ter uma evolução grande, que as pessoas vão começar a querer trabalhar e as coisas vão passar a melhorar. Já estão melhorando, garanto a você que já está melhorando. Maravilha. Professora Vanessa, queria deixar agora você à vontade para as considerações, se tiver mais dicas de ouro para os nossos estudantes de educação física, fique à vontade. Foi um
bate-papo maravilhoso, né? Você deixou aqui, plantou várias sementes aí para quem está assistindo, né? E falou com muita propriedade do cenário do futebol feminino. Primeiramente, agradecer a tua presença, parabenizar pelo excelente trabalho que você faz. Obrigada. E deixar você à vontade das considerações finais. O professor Tchê também fica à vontade, também, se quiser fazer alguma colocação, professor. Obrigado. Eu vou só fazer uma colocação, que ela é a convidada principal, é o eixo estruturante do nosso diálogo, então vou fazer logo as minhas considerações para que ela possa fechar com chave de ouro. Acho que fica mais, fica mais elegante. Dizer que fico muito feliz e reitero, inclusive, o nosso CREF 12 recentemente reafirmou um ciclo de homenagens aos profissionais, às profissionais de educação física. Inclusive, a professora Vanessa foi a nossa oradora e felizmente representou muito bem todos e todas pelos comentários de bastidores, nós que estávamos lá acompanhando e compartilhando das boas e merecidas emoções da nossa área do conhecimento. Fico muito feliz com a oportunidade de escutar um pouco da história de vida de uma profissional de referência que vem quebrando e ressignificando paradigmas com o NAI para a coletividade do futebol feminino. Não é só a profissional Vanessa, mas é um conjunto em campo e tanto na conversa de bastidores quanto na aprendizagem qualitativa e significativa de hoje, pude perceber aí que temos uma grande jogadora em campo, levando aí uma série de possibilidades para a nossa área do conhecimento. Parabéns de coração e gratidão aí pela aprendizagem também junto ao Fernando. Obrigado, professor. Parabéns muito também. Obrigada, meninos. Olha, o seguinte, a palavra que eu queria deixar ao final seria a seguinte. Por muitas vezes, a gente vê investimento na TV, no rádio, trazendo para ter mais informações do futebol feminino, mas a gente precisa do investimento real, da vontade real, não é? Tivemos um jogo agora na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, em que o jogo foi depois do jogo do futebol masculino. E as pessoas não ficaram, poderiam ficar e não ficaram. Então, a gente precisa do real apoio, de quem é torcedor mesmo, de quem quer abraçar mesmo, porque o Esporte Clube do Recife, ele não é somente o futebol masculino. Ele é futebol feminino, ele é tênis de mesa, ele é tênis, ele é natação, esgrima, judô. Ele é uma agremiação que precisa de incentivo em todos os sentidos. Então, não somente para o futebol, mas para todas as áreas, a gente precisa entender que precisamos progredir e precisamos de coragem para realmente apoiar aquilo ali. Né? E que as grandes empresas possam olhar para o futebol feminino e se disporem, né? Se dispuserem a investir, a dar sua contribuição para que a gente possa trazer boas atletas e girar essa roda para frente. E ter coragem de entrar e fazer valer a pena. Foi como a gente sempre fala, um degrau por vez e a gente vai crescer. Então, para o futebol feminino é exatamente isso. Um degrau por vez e a gente vai finalmente conseguir crescer. Tenho total crença nisso. Eram as palavras que eu queria deixar agora. Maravilha. Certo? Obrigada. Parabéns, professora Vanessa. Obrigado. Obrigada também. Obrigado pela participação. Professor Henrique Coll, professor Tchê, representando o Conselho Regional de Educação Física, 12ª Região, CREF 12PE. Parabéns, professor Tchê. Parabéns a todos do Conselho. Professor Lúcio Beltrão. Professora, mais uma vez, obrigado. Obrigada também. E você que nos assistiu, até o próximo CREFcast.